E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Não, eu não tô com frio. Muito pelo contrário, aqui em BH tá bastante quente. Mas foi o que eu achei mais rápido aqui para representar a seleção brasileira, porque o papo hoje é sobre a reeleição de Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF. Então, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Então, roda. Fala pessoal, eu sou o Rafa. Bom, estou passando aqui, né, para a gente falar um pouco sobre a reeleição, né, do presidente aí da CBF, Edinaldo Rodrigues. Ele que já está concluindo, né, o seu primeiro mandato, que vai até agora em 2026. E com essa reeleição, né, porque não houve nenhum outro candidato aprovado, né, da oposição, a gente vai ter o Edinaldo aí até 2030, tá bom? O Edinaldo, que a candidatura dele foi aprovada pelas 26 federações mais o Distrito Federal. Então, como ele sendo o único aprovado, chapa única, né? Então ele acaba sendo reeleito de forma automática, tá? A oposição, ela estava sendo composta pelo Ronaldo, né? Ex-atacante aí, ex-dirigente do Cruzeiro também, né? Dono da SAF do Cruzeiro. Só que nenhuma das federações, nenhuma, tá? Eu repito, nenhuma das federações quis ouvir, sequer ouvir, a proposta do Ronaldo para a candidatura, né, como presidente da CBF. E aí eu não vou entrar no mérito se o Ronaldo seria melhor ou pior, não, tá? Eu quero entrar no méritos aqui sobre a administração da CBF nos últimos anos, com o Edinaldo estando à frente dela. Né? E aqui eu não vou entrar em questões pessoais, jurídicas, enfim, que diz respeito ao Edinaldo. Eu vou falar só no âmbito esportivo mesmo, tá? O que a CBF tem feito aí nos últimos anos, principalmente na gestão dos clubes afiliados, tá? Então vamos lá, desde que o Edinaldo assumiu, diversas coisas vêm acontecendo no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, do qual o presidente da CBF ele tem ficado à deriva, né? Por exemplo, um calendário inchadíssimo, então diversas vezes a gente vê aí várias equipes publicando sobre, né, notas de repúdio sobre o calendário estando inchado, mas ninguém toma nenhuma providência. Vide ao calendário, né, deste ano de 2025, que olha quando que começou os campeonatos estaduais, né, e olha quando que o campeonato brasileiro vai terminar, quase lá no Natal, né, tudo isso para caber um super mundial ali no meio. Então não dá mais para as equipes aceitarem esse tipo de situação. É muito fácil vir colocar uma nota de repúdio, principalmente depois que um atleta é lesionado, né, nas redes sociais, enfim. Mas é preciso pressionar, né, a nossa entidade máxima, a única responsável por cuidar do futebol brasileiro. Tá? Não dá para permitir um campeonato estadual ter 3 meses de execução, sabe? É muita coisa, principalmente para os clubes que disputam Série A, disputam torneios internacionais, enfim. Urgentemente esse calendário precisa ser revisto. Tá? Isso eu não estou falando nem das outras questões quando é campeonatos internacionais, que é um outro fator também que a gestão do Edinaldo tem deixado a desejar, que é, por exemplo, muitas equipes brasileiras passando por episódios de racismo aí na Libertadores, na Sul-Americana, sabe? E nada é feito, você não vê a instituição pressionando, né, a Conmebol para nada, assim, não tem nenhum respaldo, nenhum cuidado, né? Eu lembro, por exemplo, da final, né, do Campeonato Brasileiro do ano passado, 2024, onde o Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro, né, sendo campeão, e já tinha que correr para o Mundial, porque estava uma data em cima da outra, e nem para a CBF proteger o seu afiliado. Eu que sou cruzeirense, a gente presenciou, por exemplo, o Cruzeiro jogando numa quarta-feira para ter que jogar a final da Sul-Americana no sábado, sabe? Tudo isso porque não podia adiar o jogo contra o Corinthians, né? Então o Cruzeiro teve que se sacrificar, jogar com time reserva lá na Arena Corinthians, para depois ir disputar uma final de Sul-Americana. E assim, o Cruzeiro tentou, né, mandou ofício lá para a CBF e não foi nem respondido. Fora questões de arbitragens que a gente vê aí, né, diversas reclamações de vários clubes na questão do VAR, principalmente o VAR semiautomático, né? Essa tecnologia que já está aí, ó, implementada aí na Europa há tempo e não tem nem conversa de implementação disso aqui. Você sabe quanto que custa para implementar um VAR semiautomático, né? Um impedimento semiautomático? R$ 60 mil. São 6 câmeras a mais que tem que colocar, R$ 10 mil cada câmera.
E aí eu te pergunto, por que não pode fazer isso? Sabe, um investimento relativamente barato, né, tendo em vista os gastos que a gente tem no campeonato brasileiro, né, os ganhos, tudo, os faturamentos, sempre na casa dos milhões. Então você não pode investir ali 60 mil reais para equipar os estádios, principalmente da Série A, com câmeras para o impedimento semiautomático, sabe? Para ficar traçando aquela linha totalmente duvidosa, ora considera uma parte do corpo, ora não considera, sabe? Então já passou da hora de ter essa melhoria, sabe? O VAR veio, ajudou bastante, tudo mais, mas é preciso dar um próximo passo também. E aí a minha principal reclamação não é somente, né, a questão dos clubes em si, porque falando, né, enquanto torcedor de um clube afiliado da CBF, que é o Cruzeiro, por diversas vezes nós somos deixados de lado, por diversas vezes nós somos prejudicados, né? Mas também falando dessa aqui, ó, seleção brasileira. Olha como que a seleção brasileira tem sido tocada nos últimos anos, a principal seleção do mundo, sabe? A seleção maior campeã de Copas do Mundo, 5 estrelas. Nenhuma outra seleção é pentacampeã mundial. E olha como, né, com qual amadorismo que a seleção brasileira tem sido gerada nos últimos anos, sabe? Você vai me questionar, não tem jogadores suficientes e tal. Olha o que os caras estão fazendo na Europa, olha o que o Rafinha está fazendo, olha o que o Rodrigo, né, Vinícius, olha o que esses caras estão fazendo na Europa, sabe? Teve agora a dupla lá do Newcastle também, que foi campeã agora da Copa da Liga, né? Então, assim, poxa, falar que esses caras não desempenham bem na seleção, que não serve para estar, né, convocado na seleção, pô, eu imagino que seja muito mais a forma com que esse time é criado e cuidado do que das peças individuais em si, sabe? No papel a gente tem um timão, mas transformar isso em um time, eu falei no meu vídeo aqui, ó, quando eu falei da convocação, né, dessa última convocação da seleção, eu falei que o principal desafio do Dorival era transformar essas peças, né, individuais, com talentos individuais, num time. Mas até a escolha do Dorival, ela é questionável, sabe, pelo que está se apresentando de futebol ultimamente. E a gente está às vésperas aí de 2 amistosos muito importantes contra a Argentina e Colômbia. E assim, a gente vai ficar de braços cruzados mesmo. A gente que eu falo, os clubes, né? O pessoal não vai só emitir notinha de repúdio na rede social e não vai pressionar nada, né? Então, poxa, tá na hora da gente começar a fazer alguma coisa, tá na hora da gente começar a pressionar essa entidade que deveria trabalhar em prol dos clubes e em prol da seleção brasileira, mas não tem feito isso, está preocupado com outras questões, né? Então, vamos abrir o olho, né? O Edinaldo vai ser reeleito de novo aí, mas para que esse período não seja tão turbulento e tão preocupante como foi esse primeiro mandato dele, os clubes vão precisar pressionar, vão precisar dedicar um pouco mais aí, e mesmo na CBF, questionar acerca de alguns assuntos. Não pode deixar mais passar isso. Se a própria entidade em si não caminha, né, de forma natural para que sejam feitas melhorias, os clubes vão ter que exigir essas melhorias não somente mais nas redes sociais, mas batendo lá na porta da dona CBF e falando, olha, a gente precisa rever isso aqui. Tá? Isso não é para beneficiar o Cruzeiro, isso não é para beneficiar nenhum clube brasileiro, mas é para beneficiar o nosso próprio campeonato. Olha o tanto que o Campeonato Brasileiro tem crescido de forma orgânica, sem ninguém fazer nada nos últimos anos. Sabe? O Campeonato Brasileiro hoje é um dos mais valorizados no mundo. A gente está pagando aí salário muito maior do que times da metade da tabela da Premier League. Entendeu? Olha a receita que a gente faz aqui, olha o tanto de patrocínio que a gente tem. Então tá na hora de começar a cuidar desse produto, pelo menos até ser formada uma liga única, né, que é uma outra coisa dificílima que a gente tem passado aí ultimamente, tá bom? Então é isso, pessoal, esse é o meu questionamento, esse é o meu posicionamento, deixa seu like aí, né, se inscreva aqui no canal, deixa os comentários o que você pensa acerca aí dessa reeleição do Edinaldo. Eu acho isso um absurdo ter ali um candidato de oposição, sabe? Então, mas enfim, tá nas regras, tá lá. Então, se pode ser feito, não tenho o que questionar, tá bom? Então, deixa aí a sua opinião e eu vou encerrar o vídeo por aqui que eu tô suando nessa jaqueta aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.